Olá pessoal, saudações, tudo bem por aí? Por aqui tudo tranquilo. Professor Danilo Ramalho, de Comunicação, Marketing, Gestão, ao seu dispor. Vamos agora dividir conhecimento sobre consultoria em marketing. Já pensou em ser consultor? Qual é o semestre que você está? Está iniciando, está na metade do curso, já está no finalzinho, mas está aí uma boa dica. Independente de onde você esteja profissionalmente nesse momento, consultoria sempre é uma profissão possível para aqueles que detêm um bom conhecimento de alguma área do mercado. A área que as empresas estão querendo soluções e as empresas chamam consultores. E aí, já pensou em ser um consultor, uma consultora? A gente vai navegar um pouco nesse universo, é bem amplo mesmo, não é? Por isso eu chamo de universo. Nós vamos navegar um pouco nesse universo do mundo da consultoria, especificamente em marketing. Poderia ser consultoria em gestão de negócios, poderia ser consultoria na área de turismo, poderia ser consultoria na área contábil, poderia ser consultoria em inúmeras áreas. Na verdade, poderia ser consultoria em qualquer área que esteja necessitando de um consultor e que seja ou que esteja em relação ao mercado hoje em dia. Então, vamos pensar numa coisa bem atual, mundo digital, por exemplo, uma consultoria digital, uma consultoria em redes sociais, poderia ser, por que não? Poderia ser sim, um marketing digital, poderia ser. E aí? Que tal então você a partir de agora embarcar nessa nossa viagem e no final dessa viagem você se perguntar, tá aí, poderia ser uma coisa boa me preparar para me tornar um consultor ou uma consultora? Tem que se preparar, como vocês vão ver nas dicas que eu vou passar e no conteúdo em que eu vou passar para você. Conteúdo baseado em quê? Exatamente, baseado no material que vocês têm, aliás, muito bem elaborado pelo pessoal da Uniateneu, pelos meus colegas, né? Por colegas da Uniateneu, professores, tutores, que com muito esmero, com muito cuidado, preparam todo o material, atendem você na tutoria, você do ensino à distância. Eu tenho certeza que você tem muito a receber, a beber das fontes, que são as várias fontes, os professores, os tutores, o próprio material, o próprio conteúdo gráfico que é produzido, baseado em inúmeras obras, para você ter o melhor conteúdo e aí embarcar e responder essa perguntinha no final. Será que eu poderia ser um consultor, uma consultora? Vamos ver. Por enquanto você está me vendo grande aí nesse círculo e eu vou diminuir esse círculo para não atrapalhar você, nem atrapalhar o conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Conteúdo esse, eu estou fazendo essa preparação aqui na minha imagem, eu não vou sumir não, tá? Eu vou continuar aqui junto com você nessa jornada, afinal de contas, que guia seria eu se desaparecesse na nossa jornada, não é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, pronto, diminuí, estou aqui, ok? Estou aqui, e agora, aqui no cantinho, eu vou navegar com você nessa nossa empreitada. Vamos lá. Então, nossa disciplina, consultoria em marketing. Você poderá ser um consultor no final desse teu treinamento. No final da aula você vai poder se perguntar, será que eu posso ser consultor? No final do curso você vai olhar para tudo aquilo que você acumulou e vai dar o seu primeiro passo, quem sabe, em se tornar um consultor. Vamos lá. O que é um consultor? Uma pessoa, né? Claro, óbvio. Mas me diga a característica principal do consultor. É essa que já está aí. Não vou nem dar tempo de você pensar. Vamos ser bem práticos, bem objetivos.
Consultor é um observador, meus caros. Um observador de quê, professor? Um observador do mercado. Um observador, você pode ampliar isso, ou melhor, talvez não seja ampliar, mas sim se aprofundar, afunilar, mergulhar. O consultor, além de observar o mercado, as várias facetas de um mercado, imagina um consultor observando o mercado brasileiro, hein? Que trabalhão, hein? Porque o mercado brasileiro não é para qualquer um, não, hein? O mercado brasileiro não é para amadores. O mercado brasileiro muda constantemente, o que é uma coisa terrível para a grande maioria das empresas, porque não sabe exatamente o que vai acontecer com o mercado dela amanhã, com a política, com a economia amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Isso é péssimo para os negócios, mas os empresários brasileiros estão acostumados com isso e, repito, o mercado brasileiro não é para amador. Se não é para amador, empresário, empreendedor, também a fórmula serve para o consultor. O consultor é um observador do mercado e se é um consultor brasileiro, ele não é brinquedo não. O consultor brasileiro ele precisa estar de olho no mercado que muda constantemente. Consultor é um observador. Eu disse que você poderia mergulhar um pouco mais nessa observação. A gente vai falar da observação do mercado, é claro, mas eu quero que você pare e raciocine o seguinte. Além de observar o mercado, eu preciso observar o que mais? Ou quem mais? Isso mesmo, as pessoas. Eu preciso observar as pessoas, porque daqui a pouco eu vou mostrar para você que não basta você ter um baita de um conhecimento sobre o mercado, um baita de um conhecimento sobre a área que você atua. Você também precisa ter conhecimento sobre pessoas, por quê? Porque o consultor, ele também faz um negócio chamado relacionamento. Ele precisa se relacionar com outras pessoas. Ele precisa se relacionar com aquele que o está contratando. Dependendo do trabalho de consultoria, ele precisa se relacionar com várias pessoas da empresa. Por exemplo, os colaboradores de vários departamentos que podem ter comportamentos bem distintos entre eles. E o consultor ele precisa ser exatamente isso. Ele precisa ser alguém capaz de se relacionar não só com o mercado, mas também com as pessoas das empresas ou da empresa que ele está ali tentando ajudar aquela empresa. Então, o consultor é um observador de mercados, o consultor é um observador de pessoas e terceiro, e não menos importante, aliás, é a base dos outros dois. E pouco se fala sobre isso, mas nós vamos falar aqui porque nossa aula é diferenciada. O consultor é um observador de si próprio. Exatamente isso aí, é um observador dele mesmo. Ele precisa ter um bom autoconhecimento para poder prestar um bom serviço às outras pessoas. Porque você vai ser consultor de empresas. Mas, na verdade, o que são as empresas? As empresas são instituições, são reuniões de muitas pessoas, de muitos talentos. Você reúne muitos talentos, muitas pessoas, você tem um negócio, você tem uma empresa. É assim? Empresa não é a estrutura física e tal. Não. Estrutura física é apenas um galpão, apenas um prédio, apenas um escritório. Você é consultor de pessoas / negócios dessas pessoas. Então, vamos lá. Consultor é um observador do mercado, consultor é um observador das pessoas a que ele vai se relacionar na consultoria, consultor é um observador dele próprio. Super importante que você se conheça, saiba dos seus limites, saiba das suas potencialidades. Vale aí, provavelmente você já conheceu essa ferramenta, eu não vou falar dela hoje, podemos falar numa outra oportunidade, e você vai ter a capacidade de buscar um pouco mais de informações sobre ela, que é análise SWOT. Lembra daquele quadrante? Eu tenho 4 elementos, 4 situações em que eu estudo o mercado, as empresas, e posso usar também análise SWOT pessoal,
que é esta que eu estou me referindo aqui sobre a importância de um consultor ser observador dele próprio, saber das suas fraquezas, aí entramos na análise SWOT, saber das suas fraquezas, das suas potencialidades, dos seus riscos e das suas oportunidades. São os 4 elementos, o quadrante lá da análise SWOT, dessa ferramenta maravilhosa que é a análise SWOT. Faça a sua análise SWOT, veja quais são os riscos que você anda correndo. Riscos, obviamente, riscos na sua carreira, na sua condução de negócio, o seu próprio negócio que é você próprio, não é? Condução dos seus conhecimentos. Existe algum risco? Você está ficando para trás? As coisas estão acontecendo rapidamente, as mudanças, e você não está acompanhando? Como é que é isso? Outra coisa, as oportunidades, mesmo sentido. Quais são as oportunidades que estão aparecendo para você? Você está preparado para elas? E, por último, e não menos importante, as potencialidades, aquilo em que você é bom e que você pode melhorar ainda mais. E aquilo em que você não é tão bom, quais são os seus limites, quais são os seus defeitos, defeitos pessoais, todos nós temos. Quais são os seus limites, quais são os seus vícios que você precisa combater para se tornar um consultor assim virtuoso, consultor virtuoso, de virtude, de força, de capacidade de impressionar literalmente as outras pessoas. Como vocês inclusive vão acompanhar aí no material nota 10 que vocês têm na apostila, tem um capítulo lá, eu acho, se eu não me engano aqui é o capítulo 4 da apostila, que fala sobre o quê? O marketing pessoal. Super importante. Vamos para frente. Então, o consultor o que é? É um observador. No popular, o consultor é um cara danado, é um cara desenrolado, é um cara que pode observar coisas que a grande maioria das pessoas não observa. Por isso que ele é contratado pelas empresas, porque os CEOs, os diretores, os gestores, os gerentes, os colaboradores, eles estão ocupadíssimos o dia todo, trabalhando, focado naquele ambiente, e ele não consegue, estas pessoas, não é? O CEO, o diretor, etc, não conseguem observar o mercado como o consultor consegue. É como se você estivesse assistindo uma partida de futebol da torcida, olhando lá em cima, olhando aquele campo inteiro. Melhor ainda, você está assistindo a partida de futebol através de uma TV onde existem várias câmeras mostrando cada detalhe que nem o jogador consegue ver, nem o juiz consegue ver, nem o treinador consegue ver e nem os torcedores na arquibancada conseguem ver. Você que é o consultor consegue ver tudo isso, por quê? Porque você tem olhos em todos os lugares. Como se faz isso? Professor, eu já estou interessado nesse negócio de consultoria. Como se faz isso? Ah, meu amigo, minha amiga, vamos suar um pouquinho para chegar até o momento de nos apresentarmos como um consultor. Mas tudo tem um início. Esta aula aqui pode ser o seu início. O seu início. Vamos lá. Algumas características que eu bebo lá na fonte do nosso material produzido pela Uniateneu, pelos professores da Uniateneu. O consultor tem algumas características, algumas prerrogativas, eu já falei algumas delas, pessoais, mas de atuação. Vejam esses elementos que eu estou dividindo com você em tela. Não é? Primeiro, esses elementos, os nossos quadradinhos, os nossos 4 elementos que estão aí, um na sequência do outro, começando lá por informações, passando por subsídios e conhecimentos, entrando em trabalho no desenvolvimento de expertise e terminando aí na identificação e modificação, se necessário, de atitudes e crenças e valores. O que é isso aí? Isso aí é o passo a passo, um resumo do passo a passo, é um passo a passo focado, estruturado, que a gente consegue repetir nas empresas, daquilo que o consultor provoca na empresa. Vamos acompanhar. Informações. O consultor precisa de todas as informações sobre o negócio. A partir de agora, embarca comigo nessa. Pega a tua empresa. Se você não trabalha
Pega uma empresa qualquer que você já trabalhou. Se você nunca trabalhou, imagine, pegue uma empresa que você adoraria estar trabalhando. Uma empresa real. Não uma empresa fictícia, não. Uma empresa real. De qualquer segmento. Qualquer um. Ok? Qualquer segmento do varejo. Vamos lá. Para ficar mais fácil. Então, as informações. Essas empresas, ou essa empresa, essa sua empresa, ela precisa de informações. O consultor leva informações para essa empresa. Essa empresa precisa tomar algumas decisões e ela precisa da ajuda do consultor. Então eu sou o gestor dessa empresa, eu chamo o consultor Danilo Ramalho para me ajudar. O Danilo Ramalho vai trazer muitas informações e nós vamos sintonizar as informações que vêm de fora pela mão do consultor, com as informações que a empresa já tem. Afinal de contas, ela é uma empresa. Então ela está no mercado, ela tem muitas informações e, muitas vezes, em algumas situações, a empresa não se toca disso. Que ela, além de deter produtos ou serviço que ela disponibiliza no mercado para vender, ela detém uma coisa altamente importante e altamente valiosa, que são as informações. Eu vou falar mais sobre isso quando nós chegarmos no momento de eu apresentar a você ferramentas que todo consultor precisa ter. Ok? Então vamos lá. Informações eu passo para subsídios e conhecimentos. Olha só. Para obter conhecimento, antes eu preciso ter o quê? Informações. Então, para eu chegar numa empresa, eu preciso de informações dessa empresa, eu preciso conhecer essa empresa, portanto, eu preciso me reunir com os gestores, preciso fazer reuniões. Antes ainda disso, se eu for um consultor esperto, e eu sei que você será se você aceitar o desafio, você vai pesquisar sobre aquela empresa no mercado. Toda empresa hoje tem um site, um blog, um canal no YouTube, redes sociais. Todas as empresas estão lá. Então, eu antes de me reunir para obter informações e conhecimentos dessa empresa, eu já cheguei com meio caminho andado, já fiz a minha pesquisa. Ok? Terceiro passo, trabalho no desenvolvimento de expertise. O que é essa palavrinha? Expertise. Aquilo que eu, consultor, tenho de conhecimento sobre aquele negócio. Então daí você já começa a deduzir. Bom, Danilo, então quer dizer que eu não posso ser consultor de tudo ou de qualquer coisa? Vamos lá, vamos devagar aí com o andor, que o santo é de barro. Você pode ser um consultor de muitas coisas que tem a ver com você. Não vamos atropelar. Eu vou falar mais sobre isso aqui mesmo nesta tela. Vamos continuar. Então, eu obtenho informações da empresa, eu obtenho subsídios e conhecimentos da empresa, eu obtenho expertise, eu trago a minha e obtenho a expertise da empresa. O que a empresa é especialista? Ela é especialista em que tipo de produto ou serviço? Eu acredito que você já prestou atenção aí. Eu vou sempre associar o meu conhecimento, as minhas informações, a minha expertise com o meu cliente, para saber se eu posso ajudar esse meu cliente. E se o meu cliente tiver mais expertise do que eu? Se o meu cliente tiver mais informações do que eu? Se o meu cliente tiver mais conhecimento do que eu? O que é que eu vou fazer lá? Não vou ajudar em nada, não é? Não vou ajudar em nada. Então eu vou somar aquilo que eu tenho de melhor com aquilo que a empresa tem de melhor, e aí nós vamos, somando isso, encontrar as soluções que a empresa está precisando, que é esse último quadradinho lilás aí. Na identificação e modificação, se necessário, de atitudes, crenças e valores. De quem? Do consultor? Não, da empresa. Porque o consultor vai chegar e vai provocar a empresa. Empresa, me passa aí as suas informações.
Empresa, me passa aí os seus conhecimentos. Empresa aí, me passa aí a possibilidade de desenvolver com você, aumentar, melhorar, potencializar as tuas expertises. Agora, empresa, é o seguinte, tá vendo esse meu relatório aqui? Você precisa mudar nisso para alcançar a expertise que você está dizendo que precisa e que eu estou trazendo lá de fora do mercado para você. Captou aí a solução da coisa? É um processo que se repete em qualquer empresa. A empresa ela tem um nível de informação, senão ela nem existia. Ela tem um nível de conhecimento, senão ela não estava nem no mercado oferecendo produtos. Ela tem um nível de expertise, senão ela não estava lá concorrendo com outras marcas, tentando seduzir os clientes. Mas em muitas situações, as empresas, em algumas situações, em alguns setores, a empresa ficou para trás. Então ela precisa mudar a sua forma, como está aí no nosso quadradinho lilás, esse elemento lilás, ela precisa mudar a forma, por exemplo, das suas atitudes, das suas crenças, dos seus valores. Quer um exemplo melhor do que o exemplo da pandemia? Muitas empresas tinham informações, conhecimento e alguma expertise, alguma capacidade, algum conhecimento sobre o mundo virtual. Tanto é que, com certeza, as empresas tinham site, tinham redes sociais, pessoas que trabalhavam com a internet na empresa, no prédio da empresa, lá no escritório. As empresas tinham isso. Raras as empresas, os negócios que ainda eram offline, não é? Mas quando veio a pandemia, houve uma necessidade urgente, urgentíssima, literalmente da noite para o dia, de mudar cultura, de mudar valores, de mudar hábitos. Por quê? Porque tudo passou a ser 100% ou muito próximo disso online. Os trabalhadores foram mandados para casa para continuarem trabalhando através da internet online, no famoso home office. Muitas empresas precisaram de uma ajuda gigantesca de quem? Exatamente, dos consultores. De todos os consultores? Não, dos consultores que estavam qualificados, capacitados, que tinham de novo informações, conhecimento, expertise para ajudar a empresa a mudar sua cultura, seus valores, seus hábitos de uma hora para outra. Percebeu aí a importância do consultor no mercado? Exatamente isso. O cara que fez a diferença. Mas repito, todos os consultores estavam preparados para isso? Claro que não. Consultor é uma empresa ambulante. É o Consultor SA. Eu sou um consultor. Eu sou um Danilo Ramalho SA, por assim dizer. E existem consultores que estão ainda atrasados, ainda estão lá no offline, não no online. Mas existem consultores que estão, anos-luz de distância de muitas empresas. Esses são os caras chamados para dar uma mão aí na empresa. Beleza? Estão compreendendo aí a caminhada passo a passo no mundo da consultoria? Legal, não é? Muito bom. O outro elemento que eu trago para vocês também, bebido lá da fonte da apostila que vocês têm em mãos para vocês estudarem, fazerem uma ótima prova, mas não só para isso, não estudem somente para fazer uma ótima prova, estudem para adquirir conhecimento, porque é isso que diferencia você dos demais lá do mercado. Porque nenhuma empresa, nenhum departamento de RH vai pedir para você as notas que você tirou. Claro que você precisa tirar boas notas para você passar de semestre em semestre. Mas o que as empresas vão querer saber de você não são suas notas, não. É se você sabe aquilo que você aprendeu. Guarda isso, hein? Aliás, guarda não. Bota isso em prática e divide com todo mundo. O outro elemento que vocês estão vendo aí, não é? Também um quadrante com cliente potencial no meio. Aí nós temos duas leituras possíveis a serem feitas e tranquilamente possíveis, que é, leitura número 1,
Esse cliente potencial pode ser o cliente potencial da empresa, que eu estou ajudando a empresa a conhecer. Imagina aí, empresa que não conhece nem o seu cliente potencial, tá assim, viu? Não pense que isso aí é exagero de professor, não. Assim de empresas no mercado, que se você perguntar para ela, vem cá meu amigo, qual é teu cliente aqui? Todo mundo é gente demais. É claro que ele não vai conseguir atender todo mundo, mas isso aí é uma outra história. Vamos aqui. O nosso elemento tem essa leitura número 1. O cliente potencial aqui pode se referir à empresa, ao cliente potencial da empresa que me contrata para ser o consultor. A segunda leitura que nós podemos fazer desse elemento aí é o cliente potencial para mim. Qual é o cliente potencial do consultor? Qual é o cliente potencial do consultor Danilo? Eu também sou uma empresa, como eu acabei de falar, né, o Danilo S.A., e eu também tenho meus clientes potenciais, não é? Vamos fazer as duas leituras, ok? Primeiro, leitura número 1, como eu poderia ajudar o meu cliente, a minha empresa que me contrata, a ela encontrar o seu cliente potencial. Vamos lá. Tem autonomia para comprar. É uma característica, e são 4 características, tá bom? 4 características de como identificar um cliente potencial. O que é exatamente as duas palavras, cliente potencial? É alguém que tem a capacidade de consumir aquilo que a tua empresa vende. Produto ou serviço, não é? Então, tem autonomia para comprar. É aquele que tem a capacidade de influenciar outras pessoas para comprar, aquele que tem a capacidade de ele próprio meter a mão no bolso lá, sacar do cartão de crédito e comprar. O jovem, o adolescente, ele é um cliente potencial. Vamos analisar aqui. Ele tem autonomia para chegar lá e comprar? Digamos que não é, professor? Porque os jovens ainda são dependentes dos seus pais, com algumas exceções de jovens que já trabalham e tudo mais, mas no geralzão, no grande mercado, ele não é um cliente potencial. Depende da marca, depende da empresa. Sabe por quê? Bem rapidinho, para você se ligar logo nisso, raciocínio rápido. Por que eu estou dizendo que um jovem pode ser um cliente potencial dependendo da empresa, dependendo da marca? Porque esse jovem vai crescer. Vamos lá, ele tem 15 anos hoje, daqui a 5 anos ele vai ter 20. Ele vai ter o seu próprio dinheiro, seu próprio cartão de crédito, até lá vai ter vários cartões, na verdade, tudo está começando muito cedo hoje. Então, se dependendo da relação que eu queira ter com este jovem, eu posso transformá-lo num cliente potencial lá na frente, usando o quê? O marketing de relacionamento. Mas isso aí é uma outra história, não é? Só para você ter essa noção que o cliente potencial não é literalmente nem sempre aquele que tem o dinheiro para gastar ou para comprar, tá bom? Mas basicamente é isso que está aí, tem autonomia para comprar. Próximo elemento, próxima característica, pode pagar pelo produto ou serviço, não é? Para fazer uma conexão óbvia. Precisa estabelecer relação de confiança, ou seja, olha que empresa, você precisa se relacionar melhor com esse cliente potencial, que pode ser o teu cliente amanhã ou pode ser o teu cliente hoje. Você só precisa conhecer esse teu cliente. Quer uma dica? Se aprofunde, pesquise, leia, faça disciplina de comportamento do consumidor, por exemplo. Isso vai ajudar muito nessa relação de consultoria, mas muito mesmo. Ontem mesmo eu gravei uma aula, foi ontem? Bom, mas foi por esses dias. Eu gravei uma aula sobre comportamento do consumidor. É violento, no bom sentido, é violento porque é uma quantidade de conhecimento que você agrega à consultoria, beleza, maravilhosa, tá bom? Então, cliente potencial precisa estabelecer relação. Eu estou dizendo isso para a sua empresa se relacionar bem com o cliente, e aí a gente vai ver quais são as ferramentas para isso, etc, etc. E por último, tem urgência em comprar produtos ou serviços. Por isso que eu falei de você conhecer o comportamento do teu consumidor. Por quê? Porque dependendo do grau de conhecimento que você tem
do comportamento do consumidor, você sabe que o teu consumidor está, dependendo das pesquisas que ele esteja fazendo, ele está doidão para comprar um computador como eu estou nesse momento. É verdade, eu estou fazendo muitas pesquisas e tal, eu tenho quase que urgência em comprar uma máquina nova, porque essa minha máquina que eu estou usando aqui é maravilhosa, mas a bichinha já trabalhou muito. Não é? Então são 4 elementos, 4 características, para resumir outras tantas, mas são 4 bem resumidas características que eu vou dizer para a tua empresa. Se liga, empresa, você me contratou como consultor para dizer a verdade para você, então você precisa conhecer aí o teu consumidor, o teu cliente potencial. Agora vamos ter uma visão reversa. Como eu, consultor, poderia usar este quadrante para me ajudar no meu próprio negócio? Como identificar um cliente potencial? Tem autonomia para comprar, então eu não posso visitar empresas oferecendo os meus serviços, empresas que, por exemplo, falando inclusive com gestores que, por exemplo, precisam conversar com a sede, conversar com 10 pessoas até chegar no dono da empresa, por exemplo, empresas familiares. É bem problemático isso. Tem que falar com um monte de pessoas e eu ali gastando o meu português com o gestor, sendo que não é ele que decide. Então, fora. Eu preciso conversar com a pessoa que decide. Ok? Segundo ponto, pode pagar pelo produto ou serviço que eu estou cobrando. Você pode pagar pela minha consultoria? Minha consultoria tem a média de preço de X. Ou eu vou observar o faturamento daquela empresa, se eu tiver acesso, ou a empresa vai poder pagar pelos meus serviços. É uma empresa que tem essa característica, é uma empresa que tem uma mentalidade aberta de que pode aprender com consultores, porque tem empresa que não tem humildade não, viu? Tem gestores que não têm humildade não. Ele sabe tudo, ele sabe de A a Z a solução de todos os problemas, mas na verdade não consegue solucionar nenhum. Então tem que ter essa sensibilidade, o consultor tem que ter essa sensibilidade. Lembra, eu estou fazendo aqui uma leitura reversa. Nós fizemos a leitura do cliente potencial para a empresa. Agora eu estou fazendo a leitura do cliente potencial para o consultor. Precisa estabelecer relação de confiança total. Consultor, quando ele entra numa empresa para dar consultoria, é porque ele já venceu a barreira da desconfiança. Daí, vou abrir um parênteses altamente importante aqui. Vem cá, deixa eu conversar sério aqui. Você tem que se qualificar para se apresentar bem. Como você vai na faculdade? Você vai de chinelão, de bermudão? Sou seu professor, eu preciso falar a verdade para você, mesmo que doa. Está errado. Porque você na faculdade está construindo a sua imagem. Se você for um consultor lá na frente, você tiver como cliente lá na frente o teu professor. Teu professor pode ser dono de uma empresa e vai contratar os serviços de consultoria da tua consultoria. Como é que fica? Qual é a imagem que você construiu na mente dele? Do garotão de chinelão ou da garotinha de, sei lá, de chinelona, né? De roupa de academia. Aprenda, você está num outro nível na sociedade. Você faz parte de um número restrito de pessoas que estão no ambiente acadêmico. E você precisa construir a sua imagem. Pense como um consultor. Você contrataria um consultor que aparece nas redes sociais, claro, guardando as devidas proporções, mas você contrataria um consultor que não se vestisse adequadamente de acordo com o cargo dele, de consultor? Porque você vai criar relacionamento de confiança com alguém que parece um garotão de praia? Uma garotinha de academia? Claro que não. É claro que não. Então você precisa... Desculpa, coceirinha. Então você precisa entender que para criar um relacionamento não é só ter conteúdo aqui não. O relacionamento se cria na hora que eu bato o olho em você. Você nem abriu a boca ainda para falar muito bem, se expressar muito bem, que é uma outra cobrança que eu quero fazer a você, não é? Mas só de olhar para você, em meia dúzia de segundos, é isso mesmo. Pesquise sobre isso. 4, 5, 6 segundos eu já tenho um desenho sobre você, se eu posso confiar em você ou não.
um rascunho na minha mente sobre o Danilo é de confiança, o Danilo não é de confiança. O negócio é isso mesmo, é um pré-conceito, como você está pensando aí. Mas e aí? O mercado funciona assim. E aí? O teu cérebro funciona assim. E aí? Você vai querer mudar as regras do jogo? Não vai poder. Não é? Então, ó, o consultor ele precisa criar relacionamento na imagem, na comunicação e no conteúdo que ele traz. É claro, os três juntos fazem um sucesso danado. E por último, tem urgência em comprar produtos ou serviços. Você não vai vender soluções para quem não tem problema. Você vai vender soluções para quem tem problemas, não é? Eu acabei de explicar o problema da pandemia. Então, se eu sou um consultor dessa área tecnológica, eu chego numa empresa e digo, olha, eu ajudo vocês a fazer a migração do online, aliás, do offline para o online. Pô, você caiu do céu, consultor. Venha cá, entra aí. Ok? Tranquilo até aqui? E por último, o que eu escrevi? Níveis de consultoria. 2 níveis, basicamente, conteúdo e relacionamento. Eu já citei esses 2 níveis aqui. Vou agora aprofundar. Nível de consultoria, conteúdo. É tudo aquilo que eu sei. As empresas vão me contratar de acordo com a capacidade intelectual, capacidade de experiência, capacidade de criatividade, inovação. Elas vão me contratar de acordo com o meu conteúdo. Se o meu conteúdo solucionar o problema delas, elas vão contratar, não estão nem vendo. Qual é o outro nível? O nível de relacionamento, que eu estava falando há 1 minuto atrás. Você pode ser o consultor mais top das galáxias, mas se você for um arrogante, se você for grosseiro, se você não tiver a empatia, se você não tiver uma boa comunicação, se você não tiver um autodomínio, né, domínio de si, se você não tiver essas soft skills, já ouviu falar, né? Soft skills, os comportamentos. Se você não tiver um bom comportamento, uma inteligência emocional, uma boa negociação, não adianta todo o teu conteúdo, meu amigo. Ninguém vai contratar um cara altamente insuportável na empresa. Então, é super importante que você entenda isso. Legal? Vamos para frente. Espero que esteja ajudando. Nós temos várias ferramentas, inclusive na própria apostila de vocês, nós temos lá as ferramentas de gestão, de pesquisa, as reuniões, diagnóstico, o endomarketing, que é show de bola, a pesquisa também é maravilhoso. Todas essas ferramentas são super importantes que o consultor aprenda a usar e apreenda para si, para poder ensinar aos outros. Ok? Às vezes, você como consultor, dependendo da área que você atua, você vai usar uma mais do que a outra, às vezes vai usar uma e não vai usar a outra, depende da tua atuação. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou um consultor, como eu falei a vocês, da área, eu me apresentei logo no começo, não foi? Comunicação, gestão, marketing. São 3 áreas que se comunicam, né? Tem comunicação aqui. São 3 áreas que estão interligadas. Uma depende da outra, uma ajuda a potencializar a outra, etc. Só que o mercado é vastíssimo. Aí pergunta para mim, vem cá, Danilo, você é consultor de comunicação, marketing e gestão de todas as áreas? Claro que não. Claro que não. Senão eu seria um consultor fake, não é? Consultor falso, dizendo que sei de tudo um pouco. Não adianta essa de saber de tudo um pouco. Não é? Saber de tudo um pouco, todo mundo pode aprender rapidamente, vai lá no Google e aprende algumas coisinhas, decora algumas frases feitas e vai tentar ser consultor. Por isso que eu falei lá no início, na hora que eu estava desafiando você sobre essa história, que tal ser um consultor e tal, né? Vai ter que suar. Tem que suar. Primeira coisa, você tem que observar qual é, no vastíssimo mercado, qual setor que tem a ver com você. Por exemplo, eu tenho alguns setores, eu tenho mais de um setor. Atualmente nós estamos vivendo num tempo de política, não é? De 2 em 2 anos nós não temos eleições. Pronto. Política é uma área em que eu atuo como consultor. Dando consultoria de quê? Comunicação, marketing eleitoral,
marketing político, fazendo a gestão do conhecimento, a gestão do conhecimento da campanha eleitoral do candidato. Minha área de atuação, uma delas, né? Comunicação política. Eu também treino pessoas para o mercado profissional, faço mentoria para profissionais, estudantes como você, que quer potencializar as coisas, quer potencializar o seu conhecimento, quer encontrar um espaço no mercado mais rapidamente, tentando evitar erros comuns daqueles que se iniciam na carreira. Então, eu não sou consultor de tudo. Eu não sou consultor de economia, não sou consultor de contábeis, não sou consultor de tecnologia, nem de meio ambiente. Não. Eu sou consultor onde precisam da minha consultoria. São aquelas empresas que precisam qualificar a si própria, a empresa como um todo, em comunicação, em gestão, em marketing. Ou pessoas físicas, não é? Pessoas profissionais, gestores que querem potencializar, querem treinar em comunicação, por exemplo, os seus colaboradores, no departamento de vendas, por exemplo. Me contrata, eu faço o estudo daquelas necessidades, tenho algumas reuniões com o gestor de vendas. Estou pegando o exemplo de vendas e estou pegando o meu exemplo para ficar mais fácil para você entender, porque fica mais fácil para eu te explicar. Eu estou falando da minha realidade, não é? Então, me reúno com o gestor coloca na mesa todos os problemas que os vendedores estão tendo a respeito da comunicação, do relacionamento, que eles não estão conseguindo criar um relacionamento fiel, um relacionamento profissional com os clientes. A empresa está passando por uma mudança. Antes era uma empresa pequena, agora é uma empresa de médio, grande porte. Então, existem outras exigências no mercado, o cliente está se tornando mais exigente. São N problemas que o gestor lá da empresa de vendas me coloca na mesa e a gente, a quatro mãos, nós vamos desenhando uma estratégia. Eu apresento para ele ferramentas e tal, e nós vamos encontrar as melhores estratégias, as melhores ferramentas para a solução do problema daquele departamento de vendas, que é o relacionamento. Então eu entro com a comunicação, com a minha expertise, minha experiência, meu conhecimento sobre o mundo da comunicação. Não é a experiência do gestor, não é a experiência da empresa. A empresa é experiente em vender, em oferecer produtos, mas na hora de se relacionar pessoa a pessoa, vendedor cliente, elas precisam da minha ajuda. E aí você tem várias ferramentas, e eu, lá na tua apostila, eu quero apresentar algumas outras super importantes que um consultor ó, danado de bom, precisa pelo menos saber que elas existem. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar todas aqui, mas você já vai sair da nossa aula sabendo que existe, por exemplo, ferramenta número 1, além das ferramentas que você vai encontrar lá na apostila, que é o endomarketing, a gestão, algumas formas de gestão, pesquisas e tudo mais. Eu estou trazendo outras, tá bom? Ferramenta número 1, inteligência competitiva. É super interessante a inteligência competitiva. Ela é bem simples e é potencializada aliás, potencializada não, usei o termo errado. Ela potencializa, exatamente, ela potencializa qualquer situação de negócio. Vocês vão ver. Olha aqui. Ela é formada por dados, informações e conhecimento. O que são a reunião desses três elementos? O que é a reunião desses três elementos? Tomada de decisão. Isso quer dizer o quê? Vou mudar de telinha. A inteligência competitiva ajuda as empresas / consultores, ajuda os consultores a ajudar as empresas a tomarem decisão. Por quê? Porque segundo a inteligência competitiva, e isso é super real, você não pode tomar decisão sem antes ter dados, coletado dados, organizar esses dados em informações. Você organiza os dados, estuda os dados, né? Organiza esses dados organizados, viram informação. Depois que você estuda as informações, essas informações viram, tá bem clarinho aí, mas dá para ver, conhecimento, e aí sim você toma as decisões, ok? Eu vou daqui a pouco explicar outras duas ferramentas que elas estão alinhadas com a inteligência competitiva. Como eu faço
a inteligência competitiva, professor? É só fazer pesquisa. Eu não falei para você que não dá para ser consultor de tudo? Você tem os seus clientes, os seus espaços. Por exemplo, os meus clientes principais são os varejistas. Não é? Os varejistas. E aí eu vou e busco a empresa que me contratou, a empresa de venda de calçados, varejo de calçados, como eu dei o exemplo. Eu vou buscar todas as informações sobre ela, sobre o mercado dela, sobre aquilo que ela vende, dados. Vou organizar esses dados, separar aquilo que me importa, que me interessa daquilo que não me interessa. Virou informação. Vou estudar essas informações, virou conhecimento. Vou dividir esse conhecimento com a empresa, vou aplicar esse conhecimento, vou testar esse conhecimento lá, e aí a empresa vai decidir: gostei, consultor Danilo, vou assumir essas dicas que você está me dando, essa consultoria que você está trazendo, esses relatórios que você produziu, esses testes que você ajudou a implantar aqui. É isso aí. Inteligência competitiva é uma organização daquilo que nós temos, que são os dados, as informações e o conhecimento. Ok? Ferramenta número 2, Strategic Foresight. Strategic Foresight nada mais é, essas duas palavrinhas em inglês, do que previsão. Previsão de quê? Previsão de futuros possíveis. Peraí, professor, está dizendo que a gente vai na consultoria prever futuro? A jogar baralho? Búzios? Nada disso. Acontece o seguinte: nós temos uma ideia muito errada sobre a história da previsão. O que é previsão, meus amigos? É um estudo dos atuais números do mercado, os atuais comportamentos ou o atual comportamento do mercado, e isso eu consigo projetar as possíveis reações lá na frente. Os futuros, não é o futuro, são os futuros possíveis. 3 regrinhas do Strategic Foresight. Regrinha número 1, vou pesquisar. A gente não acabou de aprender? Essa é uma das ferramentas que se interligam com a inteligência competitiva. Vou buscar dados no Google, vou buscar dados através de pesquisa de cliente, pesquisa de consumidor na rua, pesquisar gestores, vou buscar dados onde eles estejam. Vou organizar esses dados, vou estudar esses dados com a minha equipe, não é? Ou seja, vou criar especulações. Olha, eu tenho esses elementos aqui, esses números, esses dados, essas respostas. O que isso significa? O que isso indica como futuro? Ou vocês acham que o pessoal da Bolsa de Valores faz o quê? Strategic Foresight. Eles ficam analisando 24 horas o que o mercado passa de números, de comportamento para eles. Se acontece alguma mudança na equipe econômica, aquilo vai mexer com a bolsa, não vai? Você já não aprendeu isso? Então, se mudar alguma coisa na equipe econômica, eu já estou prevendo, previsão, já estou prevendo que vai cair a bolsa de valores ou vai subir, dependendo do nome que vai entrar lá. Então, veja como é sensível essa história de você compreender o mercado como um consultor. Lembra que eu disse lá no começo? É um observador do mercado. E número 3, eu vou implementar, de acordo com os estudos, de acordo com a minha previsão, de acordo com as minhas pesquisas, de acordo com os debates que eu fiz com os meus colaboradores, esta é a decisão que nós devemos tomar mediante aquilo que aparentemente vai acontecer se trocar um secretário ou até o ministro da equipe econômica. Legal? Ferramenta show de bola, não é não? Vejam, 2 ferramentas já facinhas. E você pode se aprofundar, hein? Não fica só com isso, não. Se aprofunde. Conhecimento nunca é demais. Aí tem um elemento Foresight pensado nessa forma, estruturado nessa forma mais visual. Pensar o futuro, debater o futuro e modelar o futuro. É isso que a gente faz no Strategic Foresight. Por quê? Porque o mercado é volátil, ou seja, muda rapidamente. O mercado é incerto, principalmente, como eu falei lá no início, o mercado brasileiro é incerto. Não é? É complexo, tem ambiguidades e tem inúmeras tendências acontecendo ao mesmo tempo. Atenção nisso aí. Strategic Foresight para as nossas empresas, meu caro futuro consultor. Ferramenta número 3 é o SIM, Sistema de Informação de Marketing, que ajuda as outras 2 ferramentas.
Lembra? Busca de dados, não é? Onde eu vou colocar os dados? Aí, no sistema de informação. Isso aí, como vocês estão vendo, podem ver, nada mais é do que uma tabela de Excel, facinho de fazer, de graça, poxa vida, não é? Onde eu vou colocar informações, dados sobre o setor da empresa que eu estou trabalhando, que eu estou pesquisando. O perfil do meu cliente, concorrência, tecnologia, comportamento do consumidor, economia, política. Isso aí não tem fim. Eu coloquei estes elementos aí, estas células, mas eu poderia ter colocado mais ou menos, não importa. O que é que você vai colocar no sim? Tudo aquilo que vai ajudar você a ajudar a empresa, já que você é o consultor. Inclusive, implantar essa ferramenta maravilhosa, gratuita, e toda empresa vai achar isso maravilhoso, que você vai entregar para ela uma ferramenta, você consultor, uma ferramenta que a ajude a organizar tudo aquilo de dados e informações que nem ela sequer pode até saber que tem. Como eu já disse lá no comecinho da aula, tem muita empresa que não sabe nem o que fazer com números de celulares de seus clientes, redes sociais de seus clientes, WhatsApp de seus clientes, informações e dados que os seus clientes passam para os seus, por exemplo, vendedores. São informações altamente valiosas. Só que se perdem. Por quê? Porque não tem uma organização. Mas você é um consultor competente daqui a alguns anos e vai ajudar a sua empresa ou outra empresa com estas ferramentas. Ferramenta número 4, como eu falei para você, é uma especialidade minha, na minha consultoria, que é a gestão do conhecimento organizacional. Como eu já disse também, mais de uma vez, as empresas, muitas vezes, elas detêm informações, dados. O que são isso? Conhecimentos organizados. Informação estudada vira conhecimento. E o que fazer com esse conhecimento? Chama o consultor e o consultor vai direcionar esse conhecimento para os departamentos próprios daquela empresa. Então, gestão do conhecimento organizacional. Qual é o resultado que isso traz, meu caro professor? Empoderamento dos colaboradores, aumenta a competitividade da empresa, fortalecimento da marca, etc. Que, inclusive, fortalecimento da marca, você vai ver lá na apostila. Quais são os elementos que eu uso para a gestão de conhecimento? Inteligência competitiva, já aprendemos a ferramenta. Strategic Foresight, já aprendemos a ferramenta. Sim, já aprendemos a ferramenta. Tá vendo aí? Eu tenho o quê? Um marketing que pode ser, eu dei o exemplo aqui do marketing ambiental, o marketing social, o marketing de relacionamento, pode ser o marketing aplicado em várias situações. O marketing político eleitoral, que está em voga nesse momento, que é uma área que eu atuo. Marketing ambiental e social é algo também que todas as empresas hoje estão buscando. Por exemplo, se você curte esse mundo verde, o mundo ambiental, tá aí uma boa dica que eu trago para você nessa página, de pensar numa consultoria, em se tornar um consultor de marketing ambiental e social. Legal? E por último, para a gente fechar e não menos importante, a nossa ferramenta número 5, que é o ciclo, famosíssimo ciclo PDCA, da melhoria contínua. PDCA, que são as palavrinhas em inglês, Plan, Do, Check, Action, e em português fica planejar, agir, verificar e melhorar, melhorar. Porque eu estou planejando, vou aplicar tal coisa, estou agindo, decidi aplicar e vou aplicar, aplico, vou verificar, deu certo? Deu. Não deu certo? Onde foi que eu errei? Vamos melhorar isso, aplica de novo, e aí eu vou perceber. Melhorou? Legal. Tudo que está sendo colocado em prática na empresa pode ser melhorado. Então, é o ciclo da melhoria contínua. Aplico, checo, deu resultado, mas eu não vou me acostumar com o resultado, eu quero mais, vou melhorando, melhorando, melhorando. Legal, não é? Olha, para a gente fechar e a gente ir avante, pense nisso. Consultoria. É uma mão na roda, tem mercado infinito, mas tem que se qualificar, tem que se capacitar, tem que suar, estudar, e tem também, sabe uma coisa que você vai aprender? A tomar muito café. Porque
porque são muitas reuniões, em todas elas tem um cafezinho. A gente se vê, espero que você aproveite bem esse material, o material preparado pelos professores e tutores, o material preparado pela Uniateneu. E avante!